eu quero centralizar minhas observações sobre um projeto nacional para o Brasil. Mas eu quero que esse projeto esteja articulado com as consequências desta crise. E eu creio que, apesar de estarmos falando sobre ela uma semana, praticamente, nós ainda não enfrentamos algumas questões que dizem respeito às crises. Eu vou ter que começar por aí. Eu quero dizer a vocês que toda grande crise, esta é uma grande crise, é histórica, é parteira da história, cria o novo. Ela é sempre única e singular. E, exatamente por isso, sempre foi um enigma teórico para os economistas interpretar as grandes crises. Eu vou recorrer aqui como explicação àquelas lições que a crítica da economia política sugeriu. Marx sugeriu que o capital se movia segundo determinadas leis. E essas leis são de inteligibilidade fácil. É como se nós imaginássemos que o capital fosse um personagem neurótico. O capital seria o valor que se valoriza e que teria permanentemente dois problemas para resolver. O primeiro problema é obter os lucros adequados. E o segundo problema é destinar esses lucros adequados a se transformar em novos capitais. São as duas leis básicas. Essas duas leis básicas fazem do capitalismo uma máquina de crescimento, geradora de surpresas, um acelerador da história espetacular, porém, conduzem inexoravelmente os capitais à superacumulação. E a crise nada mais é que a manifestação dessa superacumulação e, ao mesmo tempo, o momento onde há uma imensa queima de capitais. É como se fizesse uma enorme fogueira de tudo aquilo que fosse excedente para a história futura. Bom, eu tenho que começar assim, porque eu quero dizer que acho que essa crise abre uma enorme avenida de possibilidades para o Brasil. Mas essa avenida está calçada de minas de pressão, de minas antitanque, espalhadas ao longo de todo o seu percurso. Bem, às vezes as metáforas ajudam a entender as coisas. Se essa crise tivesse que ter uma forma descritível, eu diria que ela é uma bolha. As bolhas têm uma característica, que é, sob determinadas condições especiais, crescem sem parar. Tendem a crescer sob aquelas condições. E essa foi a bolha protetora do castelo de cartas, porque a economia real é o assoalho da casa. E a criança, brincando com cartas velhas, constrói um castelo de carta. E a criança sabe que é difícil fazer o terceiro, quarto, quinto andar. E que quando você já tem muitos andares feitos, se alguém mexer na porta, cai. Só que esse castelo de cartas feito pela globalização financeira teve milhares de andares, uma complexidade única, largas avenidas, corredores labirínticos, e tem uma característica radicalmente distinta do castelo infantil. É que o garoto, muito esperto, às vezes pediu um pouco de cola de farinha para colar as cartas, enquanto que na globalização financeira você cola com a cola da confiança. E quando a bolha está sólida, essa confiança é cola de araldite. As cartas parecem muito bem coladas, muito bem ajustadas umas nas outras. Quando rompe a bolha, cada carta que cai é um valor carbonizado. Vai para o terreno da ficção. Quando cai, desaparece a confiança. É como aquele araldite se tivesse virado cuspe. Então, o imenso castelo de cartas que era colado com araldite, de repente se descobre colado com cuspe. Como é que você segura o castelo? Não segura. O castelo vai caindo. Nós temos 640 trilhões de derivativos.
O PIB do mundo inteiro é de 60 trilhões de dólares. É evidente que o castelo que foi feito é absolutamente ciclópeo. Vai demorar, essa crise vai demorar muito para ser digerida, por causa do tamanho gigantesco desse castelo e da quantidade enorme de cartas que precisam ser cartonizadas. Muito bem. Estilhaços sobre o Brasil, da queda desse castelo. O seminário foi abundante em mostrar esses estilhaços, não é? O retorno das aplicações do capital cigano de curto prazo, remessas de filiais amplificadas para socorrer matrizes, queda de preço das commodities, diminuição de mercado físico para as commodities, crise de crédito nos bancos no exterior, afetando o funding das grandes empresas brasileiras e dos bancos brasileiros que recorriam ao empréstimo internacional mais barato para escapar dos juros cavalares que são praticados dentro do país. Volatilidade cambial. Depois que começou a crise, uma cesta de 26 moedas se desvalorizou em 8% em relação ao dólar. O real foi a moeda que mais se desvalorizou 48,5%. Sendo que na América Latina, a Argentina, 15% só. Muito bem. Impossibilidade de cálculo econômico. No aeroporto, um senhor aflito veio me agarrar e disse: professor, sim, pois não, me ajude-me, me dê um conselho. Eu sou o grande importador de alho do mercado brasileiro. Fiz todas as importações para esse mês a 1,60. O que é que eu faço? Eu não disse para ele, a resposta seria do poeta: dança um tango argentino. Tecnicamente quebrou. Ponto. E isso leva a um ponto que me parece que escapou nesse seminário, sem ser sublinhado na extensão necessária, que é o estilhaço mais mortal, foi a solvência das empresas brasileiras. Já sabemos do drama da Sadia, é conhecido o drama da Aracruz Celulose. O Grupo Votorantim, que é o maior grupo industrial brasileiro, o Dr. Antônio Hermílio acordou, sabendo que tinha perdido 2 bilhões e 200 milhões, demitiu o diretor, disse que não sabia, mas está vendendo o banco. O Grupo Vicunha fechou. Todo o lucro da CSN num trimestre foi perdido com especulação financeira no mesmo trimestre. O governador Bruno Blairo Maggi assumiu o porta-voz de defesa de toda a agroindústria do Centro-Oeste. Mas o que ele não disse é que toda ela estava especulando pesadamente na Bolsa de Mercadorias de Chicago. E que aí também houve uma debacle. E que essa debacle bate em todas elas. O que eu estou querendo dizer aos senhores é o seguinte: o estilhaço que não foi avaliado corretamente e que nós não temos como avaliar corretamente nesse momento é a solvabilidade das empresas brasileiras. Eu quero dizer a vocês de que houve uma tal convicção de que o real tinha virado uma moeda forte pela combinação de uma taxa de juros real a mais elevada do planeta, permitindo a arbitragem de capitais de molde a manter permanente entrada de moeda estrangeira no país, por conseguinte valorizando o real, quer dizer que os exportadores, incomodados com a baixa taxa de câmbio, assumiram que a boa orientação era especular contra o dólar. Contra eles. E quebraram. Ponto. E simplesmente. O que é que significa uma Aracruz Celulose perder 2 bilhões e 140 milhões de dólares? As fragilidades, eu queria dizer o seguinte: tem uma pergunta que paira no ar, que era assim: estamos ou não preparados, estamos ou não melhor preparados para enfrentar essa crise? Veja bem, os elementos em que se afirma a melhor preparação, que eu vou destacar,
são, em primeiro lugar, os 207 bilhões de dólares de reservas do Banco Central. E vou torcer para que continuem sendo, sejam ainda 207 bilhões. Suspeito que já tenham diminuído um pouco. Espero que tenham diminuído muito pouco. Segundo, a universalidade do sistema de seguridade social brasileiro. Se eu somar no Brasil toda a previdência pública, com todas as famílias assistidas pelo Bolsa Família, que é o principal programa de assistência social, eu praticamente tenho uma máquina instalada para poder defender o povo brasileiro das piores dimensões e projeções dessa crise. Essa não é uma vantagem dispensável. Não? E, por último, eu quero dizer que os bancos brasileiros estão bem menos alavancados que os bancos europeus e que os bancos americanos. E, além disso, nós temos uma vantagem formidável. Eu vou cantar essa vantagem. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Eu acho que essas três agências deviam formar um holding, sendo o único grande banco do Brasil, e esse grande banco do Brasil, simplesmente, nesta crise, não estatizar, porque não precisa estatizar, simplesmente. Tinha até uma propaganda da Caixa que era: venham todos para a Caixa. Eu não tenho a menor dúvida que, quando há uma crise de liquidez, a fuga para os bancos oficiais é irresistível, de maneira que nós poderemos fazer, sem nenhuma truculência, o que os europeus estão fazendo de forma truculenta. Mas eu queria avançar falando das fragilidades brasileiras, e certamente a nossa fragilidade chama-se caixa preta cambial. Por uma razão maior, foi o que Cezinha colocou, é uma economia reflexa, por um argumento absolutamente prosaico, que é o seguinte: nem o doutor Henrique Meirelles, nem nenhum setor burocrata do Banco Central, nem a torcida do Flamengo, ninguém sabe o tamanho dos compromissos financeiros que as empresas e bancos brasileiros assumiram com os novos instrumentos criados naquele castelo de cartas. Dito de outra maneira, quando o Maracujá Celulose declara que perdeu 2 bilhões e cento e tantos milhões de dólares especulando em derivativos, eu quero crer que nesses derivativos tem um paraíso fiscal, ou 2 ou 3 paraísos fiscais, tem um banco intermediando, provavelmente um banco estrangeiro, e não há registro dessa operação, nem o dono sabia, ou pelo menos alegou que não sabia. Aliás, o ministro Fulano, ex-ministro Fulano, que foi dono da Sadia, também se declarou surpreso quando soube que a Sadia tinha perdido 700 milhões. O que eu quero dizer aos senhores é o seguinte: nós não sabemos a extensão em que nós estamos expostos a um movimento especulativo contra o real. Os artigos de primeira necessidade são todos eles controlados por filiais estrangeiras, quase todos desde os anos 20. Porém, os supermercados eram nacionais, agora já não mais são. Então, as duas pontas da cadeia de consumo popular estão em instituições não nacionais, projeções de capitais estrangeiros no país. Nós deixamos todo o consumo popular de bens salários ser controlado por organizações estrangeiras. Eu estou chamando isso de leve, porque eu não vou ficar falando da desmontagem de cadeias produtivas que fizeram com que o Brasil recuasse de 8ª economia industrial do mundo para a 14ª. Eu vou sim dizer a vocês que até mesmo essa expansão agropecuária, essa não reproduz a Primeira República no Brasil. Porque se eu pegar a economia do café da Primeira República, eu diria a vocês o seguinte: as mudas eram feitas pelo Instituto Agronômico de Campinas. O financiamento era pelos bancos brasileiros, que eram os chamados bancos do café. O transporte em ferrovias controladas por fazendeiros paulistas. A exportação pelo Companhia Porto de Santos, que era uma companhia de capital aberto com capitais brasileiros.
E os exportadores eram todos firmas nacionais. Vou cotejar com a economia da soja. Onde estava o agronômico de Campinas, entra a Monsanto. A semente da Monsanto. Aonde estava o fertilizante da antiga Petrolquis, estava o monopólio de fertilizantes que foi privatizado nos anos 90. Não há um equipamento relevante ligado à agropecuária fabricado por empresa nacional. Então, eu suspeito que o que é nacional no complexo da soja é a fazenda e o caminhoneiro. Senhores, nós temos que centralizar o câmbio como uma preliminar a nosso enfrentamento da crise. Se nós não centralizarmos o câmbio, eu quero deixar claro que eu entendo por centralização. É escolher um banco, vocês já viram que eu estou escolhendo o Banco do Brasil. Passa a ser o único banco que opera haveres e deveres em moedas estrangeiras. Vamos dar um prazo a que todas as entidades do país declarem as suas exposições e as suas disposições com respeito a moedas estrangeiras. E o Banco Central poderá, então, fazer um orçamento cambial, e esse orçamento cambial vai ser uma peça-chave no planejamento de um projeto nacional brasileiro. Eu já estou quase chegando ao final do meu tempo, vou ter que arriscar, ainda usar um pedaço dele para chamar a atenção para um outro risco, que é o risco dos epígonos. O epígono é aquele que faz a lição do outro, independente do outro, a sua pseudo-imagem e semelhança. Nós fizemos uma bolha tupiniquim própria. A bolha tupiniquim própria, eu não vou descrever, eu vou usar, inclusive, para falar dela, o José Castro, que é vice-presidente da Associação de Exportadores do Brasil. Ele disse assim: se houver prolongamento da recessão internacional, o impacto no emprego no Brasil poderá elevar a inadimplência, determinando um ciclo negativo da economia brasileira. Nos últimos anos, o crédito no mercado interno cresceu a taxas elevadíssimas. Palavras dele. Crédito consignado em longo prazo, e se houver uma explosão da inadimplência, poderemos ter um subprime tupiniquim. O que o Castro está nos dizendo é que nós temos a nossa própria bolha, que foi criada por uma expansão brutal de endividamento das classes populares, que sentiram uma melhoria significativa de renda no 2005 e 2006, principalmente pela combinação de um melhor salário mínimo e preços de alimentos mais baixos. Aí entrou o crédito consignado, desconto em folha, um estilo comercial chamado Casa Bahia, e nós chegamos a essa coisa espantosa de vender um auto em 90 prestações sem entrada. E criamos uma bolha, a bolha tupiniquim. O que o Castro está dizendo é o seguinte: vamos rezar para essa bolha tupiniquim não explodir. Os indicadores dela estariam ligados, obviamente, ao custo do dinheiro para as pessoas. Então, eu vou anunciar as últimas taxas de juros conhecidas, além daquela que o Banco Central decidiu hoje, numa decisão de fim de ano, manter em 13,75. Capital de giro de empresas subiu, em 2 meses, de 2% para 3,2%. Capital de giro. Crédito pessoal subiu para 6,15%. Crédito em cartão atinge os espantosos 9,24% ao mês. O que eu quero dizer aos senhores é o seguinte: se nós combinarmos um endividamento rápido e intenso, como disse o dirigente empresarial, com uma política de juros que, além de manter a taxa primária elevadíssima, autoriza o sistema bancário a praticar spreads crescentes. Aliás, é natural isso, porque numa crise de liquidez, ceder a liquidez exige juro mais alto. Eu vou fazer um prognóstico meio fácil e horrível. Vai aumentar muito
o volume de famílias endividadas, vai subir muito o volume de insolvências, e é bom avisar quem tem automóvel que é fiel depositário, não é proprietário do automóvel. Isso significa dizer o seguinte: se não pagar uma cota, perde o automóvel e todas as cotas que pagou. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: haverá mercado de segunda mão para todo o volume? Mas eu tenho que perguntar, porque o mercado de segunda mão é fundamental para segurar isso. Bem, agora eu vou correr, em 2 minutos eu vou dizer aos senhores o que eu pensei sobre um projeto nacional, porque eu não cheguei a ele ainda. Um projeto nacional tem que combinar algumas características, mas tem que, para o capital, porque eu tenho a impressão que não está se propondo um projeto nacional socialista para o Brasil, está se propondo continuar capitalista, tem que articular o que se chama uma frente de expansão conjunta entre o investimento público e o investimento privado. Os pretextos para o investimento público e privado no Brasil são inúmeros. Eu vou citar os mais óbvios: infraestrutura de energia e logística. Pré-sal. Vou ficar nesses. Por que eu vou ficar nesses? Pela seguinte razão: o Brasil tem uma ótima matriz de energia. Nós somos o país do mundo que tem mais alta taxa de... Temos a mais alta taxa de energia renovável do planeta, 40 e tantos %, contra a média mundial de 10, pouco. Porém, a disponibilidade de energia para o brasileiro é ridiculamente baixa. Cada brasileiro tem toneladas equivalentes de petróleo, 1,16 toneladas, quando na média mundial é 1,26. E a média dos países do OECD é 4 qualquer coisa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós temos uma ótima matriz de energia, mas a disponibilidade de energia por cada brasileiro é inferior à média mundial. Então, nós temos que investir pesadamente em energia, porque a energia tem poder de veto em relação a qualquer outro tipo de investimento. Se não houver energia, não há continuidade no processo de investimento. Segundo lugar, matriz de transporte. Temos a pior matriz de transportes dos grandes países do mundo. A nossa matriz de transporte é literalmente um sonho de horror. Em 2004, nós movimentamos 863 bilhões de toneladas quilômetros úteis. Eu não vou poder concluir, me dá 2 minutinhos só. Esses 863 bilhões de toneladas quilômetros úteis são 512 bilhões em rodovia. São 206 bilhões em ferrovia. E em modalidades aquaviárias, todas, somente 105 bilhões. Só que os custos, senhores, da modalidade rodoviária é de 4 a 15 vezes maior do que a ferroviária. E a ferroviária é de 2 a 3 vezes maior que a aquaviária. Então, nós temos uma estrutura de custos absolutamente brutal nesta logística absolutamente atrasada, que permite ao Brasil uma coisa que poucas potências do mundo podem fazer, que é um enorme choque de produtividade com produtividade conhecida, amadurecida e dominada. É necessário mudar radicalmente a matriz de transporte. Isso terá o efeito de elevar a produtividade macroeconômica da economia numa extensão absolutamente surpreendente. Terceiro, é absolutamente necessário modernizar a cidade brasileira, principalmente a metrópole, porque nós estamos submetendo o povo brasileiro a um massacre diário, que é o tempo de deslocamento residência, trabalho, residência. Na minha cidade, Rio de Janeiro, a última informação são 2 horas e 10 minutos. Se os senhores imaginarem que o dia da pessoa tem 24 horas, 8 para trabalhar, 8 para dormir e 8 para tudo mais, desses 8 para tudo mais, 25% é gasto, em média, no transporte coletivo. Isso é uma desapropriação do tempo de existência das pessoas.
Temos que fazer um programa gigantesco de investimentos sobre trilhos nos espaços metropolitanos, principalmente, e depois nas grandes cidades. E eu queria terminar, e agora estou realmente concluindo, dizendo o seguinte: a combinação dos programas de infraestrutura com a estimulação da cadeia de petróleo do pré-sal permite uma absoluta, espetacular frente de expansão conjunta entre os investimentos públicos e os investimentos privados. Desenvolvimento do setor primário, secundário e terciário. É, na verdade, um pacote para empurrar o Brasil para frente, para o sonho de muitas gerações de brasileiros, a civilização brasileira. Agora, a civilização brasileira nós vamos ter que fazê-la como? Usando o aumento de recursos fiscais, não reduzindo impostos, preservando todos os impostos e parando de pagar esses juros obscenos que o Banco Central paga, e com esses recursos tocar para frente um gigantesco programa de habitação popular, saneamento, etc. Porém, eu acho que o mundo globalizado, na crise, desmonta as muralhas ideológicas. Temporariamente, elas são canceladas. Temporariamente, é possível centralizar o câmbio. Temporariamente, é possível infringir um monte de restrições que o FMI impôs à construção do Tesouro Brasileiro e ao manejo da nossa dívida pública. Eu acho que há um espaço de liberdade que depende da vontade política de fazer desse país uma nação no estilo que sonhávamos aqueles da civilização brasileira, ou seja, uma nação que seja integradora de todos os brasileiros nos benefícios fundamentais da modernidade e que permita ao povo brasileiro explicitar suas potencialidades magníficas. Eu tenho uma definição para o povo brasileiro. O Brasil é o povo da festa. Fico sempre com muita raiva porque o Hemingway roubou o título num livro dizendo que Paris era uma festa. Eu queria poder escrever um livro dizendo o Brasil é uma festa. É festa nas condições atuais. Imagine executando um projeto nacional desse tipo que eu descrevi aqui em 10 anos. Seremos a maior festa que a humanidade já produziu. Muito obrigado.